Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos demais ao nosso grande evangelho no lar de hoje. Então vamos... Não, peraí. Antes, de começar, tem aqueles avisos básicos. Não se esqueça de conhecer a loja da caridade, a loja chamavioleta.com, que você comprando uma pedra, alguma coisa assim. Olha, eu tava tomando sorvete, que coisa feia. Disfarça. Você comprando uma pedra, alguma coisa assim, você ajuda as pessoas, que a gente faz caridade com parte do dinheiro. E também você coloca dentro da tua casa um item legal para você poder lembrar da sua reforma íntima. Quer ver? Vamos ver. Opa, tá vendo um carro aqui. Porque é interessante isso, tá? Essa loja eu que montei, né? Então você pega os cristais aqui, por exemplo, eles dão energia para você. Por isso que eu não sou a favor de superstição. Vocês sabem, vocês me conhecem. Mas aí tem as camisas, ó, a camisa do Espiritismo Raiz, que é super legal. Ótimo negócio para você presentear alguém ou então se presentear. Tem as canecas, ó que legal essa caneca do Espiritismo Raiz também. Super legal a frase de Chico Xavier, ó, o bem que você faz, isso é divulgado em toda parte. Então assim, você compra, faz a caridade, ajuda alguém, coloca uma coisa legal dentro da tua casa que vai te lembrar a reforma íntima, porque aquela caneca sempre vai lembrar, putz, preciso fazer a reforma íntima. Tem outras coisas aí legais também no site, né? E tem essas drusas aqui, a ametista, que é a energia pura. O que eu fiz? Eu fui lá, conheci o dono dessas minas, né? E negociei com ele, então ele faz a extração e de forma totalmente assim natural, ele manda pra gente as pedras e a gente vende e manda pra vocês. E a pedra não vai nem lavada. Por quê? Porque quando você lava, você coloca sua energia nela, né? Tem gente que acha que não, mas realmente coloca. Então desse jeito, a gente não contamina a pedra, ninguém contamina, né? Quando chega lá na tua casa, você lava, você coloca a sua energia. Então é importante. Galera, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante você sempre deixar no like, comentário. Coloca a cidade de onde você está falando, porque eu estou pensando agora nos próximos encontros, onde serão feitos, né? Então, a gente teve um encontro de Goiânia, foi fantástico, foi muito legal. O de BH, infelizmente, eu tive que remarcar, porque eu tô cheio de coisa. Mas a gente vai fazer. Fazer BH, vai fazer São Paulo, vai fazer Rio de Janeiro, que muita gente perde. São Paulo e Rio de Janeiro são os mais pedidos, né? Então, coloca aí a cidade, pra gente ver os que tiver mais, nós vamos escolher logo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Consolador Prometido, que é um dos textos prediletos do Eduardão aqui, né? E, bom, só queria lembrar vocês uma coisa muito importante que tem a ver com o tema de hoje. Eu vou falar isso no Evangelho, vamos lá. Então, pegou o seu copinho de água? Já prepara o copinho de água e vamos que vamos, né? Se você não pegou, pausa e vai lá pegar. O texto vai ficar aqui embaixo, você pode ler, mas eu não vou ler o texto, só vou falar sobre o tema. Vamos iniciar com a nossa prece, então. Senhor Jesus, abençoe a todos os amigos que vão realizar esse evangelho conosco, os do mundo espiritual e os do plano físico também. Iniciamos agora nesse evangelho com a sua permissão, que assim seja. Bom, Consolador Prometido. Lá no evangelho, né, de João, Jesus fala que ele enviaria, que ele vai enviar, na verdade, né, que ele enviar na época, ele fala assim, ó, pode ficar tranquilo, que eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou, mas eu vou pedir para o meu pai. Eu rogarei a meu pai para enviar o Consolador Prometido. E este vai ensinar as coisas que eu não pude ensinar e explicar melhor as coisas que eu expliquei, né? Porque o povo era meio tonto na época, não tinha compreensão espiritual para entender as coisas que Jesus falava. Tanto Jesus falou até para Nicodemos, né? Se você que é um homem da lei, um juiz da lei, não entende nem as coisas da terra, como que eu vou falar as coisas do espírito? Então, Jesus deixa muito claro ali que estava realmente não podendo falar nada demais por conta da limitação intelectual daqueles homens. Intelectual, não só intelectual, como também espiritual, que é o mais importante, né? Então, assim, Jesus falou que enviaria o Consolador Prometido. E quem é o Consolador Prometido? É o Espiritismo. Quem melhor explicou realmente essas coisas de Jesus, trouxe de volta a essência dos seus ensinamentos, né? E ainda falou muito mais das coisas que Jesus não pôde falar, ou como, por exemplo, falou do mundo espiritual. Então aí a gente teve, depois de um longo período, obviamente, 1800 anos, Allan Kardec veio, codificou a doutrina espírita, reviveu os ensinamentos morais de Jesus. Por quê? Estava tudo bagunçado.
Quando Allan Kardec surgiu, nós tínhamos a igreja que acreditava que a Terra era o centro do mundo, que os planetas giravam todos em torno da Terra, acreditava, penalizava as pessoas, um pouco antes tinha exército, matava as pessoas, a igreja matou muita gente, distorcia tudo. Então, por exemplo, o padre precisava de recursos para uma guerra, ele ia lá, matava um empresário e pegava o dinheiro dele. Eles faziam isso era normal fazer. Então, assim, esse período todo malhou muitas pessoas e acabou traumatizando. Então, na época de Allan Kardec, estava se iniciando um movimento materialista que a ciência começou um certo grau de evolução e as pessoas começaram a perceber que que a igreja estava dizendo não era verdade, porque a igreja focava apenas em coisas que não tinham a ver com as questões verdadeiramente espirituais, entenderam? Então, passou-se esse período de grande materialismo e Allan Kardec focou muito nos debates dele dentro da codificação para combater os argumentos materialistas, porque era o que tinha naquela época, né? Por quê? Até compreensível existir tantos ateus, porque as pessoas eram tão fuziladas por informações erradas da igreja que elas buscavam outra alternativa, né? A igreja batia, a igreja torturava, a igreja roubava, a igreja fazia tudo em nome de Deus. Então passou-se um período, Allan Kardec veio, né, para combater o materialismo, trazendo o espiritismo, que tinha lógica pra caramba. Allan Kardec era um cara cético. Allan Kardec não era um cara que acreditava nas coisas, ele teve que testar e retestar, e muitos testes que ele fez para que ele tivesse certeza que existia assim um mundo espiritual. E era um cara muito inteligente, obviamente. Então, ele trouxe a doutrina espírita. Aí veio Chico Xavier, né, que é o mesmo espírito, na verdade, mas tudo bem, vamos entrar nesse discurso hoje. E trouxe para nós um complemento muito precioso para o espiritismo, que são livros maravilhosos. Chico Xavier poderia ter feito o que ele quisesse dentro do espiritismo, mas a verdadeira missão dele era trazer os livros, com certeza, porque ele psicografou mais de 400 livros, né, abrindo mão 100% dos direitos autorais e ajudando milhões de pessoas pelo mundo inteiro, talvez vai chegar em bilhões em breve, porque as obras deles foram traduzidas para várias línguas e até hoje o conhecimento trazido nessas obras fascina até os mais céticos, porque, por exemplo, nós temos um livro lá de André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos, que tem questões científicas lá que você não encontra na medicina na época, que hoje você está vendo que a medicina está descobrindo coisas e está concordando. Tem, eu acho que o livro Os Mensageiros, que ele fala sobre as funções da glândula pineal, que na época que ele psicografou esse livro, a medicina não tinha esse conhecimento. Então, como que é possível ele ter feito isso? Então, teve algumas coisas que Chico Xavier adiantou, por exemplo, como Água na Lua, no programa Pinga Fogo, acho que de 1940 e poucos, ele deixou claro que tinha água na Lua, recentemente encontraram. Então, é óbvio que o Consolador Prometido, óbvio que é o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo trouxe, ele veio reviver. O que Allan Kardec fez? Chegou no meio daquela bagunça que estava, os materialistas de um lado e a Igreja Católica, a Igreja Evangélica do outro, né, batendo com suas fantasias de Adão e Eva, de coisa que não tem o menor sentido. Os materialistas que nada viam, apenas a matéria. E o que Allan Kardec fez? Trouxe as duas coisas. Trouxe a questão científica e trouxe também a questão da caridade. Pegou os ensinamentos de Jesus da forma como eles realmente são e trouxe para nós. Então as religiões misturavam batizado, que não tem nada a ver com Jesus. O que batizado tem a ver com Jesus? Jesus não batizou ninguém, Jesus não propagou o batismo. Por que colocaram? Nem era coisa de Jesus, não era nem coisa tecnicamente dos judeus, ele veio antes de Jesus. Quando Jesus nasceu já existia isso. Pegaram o Natal, que também não tem nada a ver com Jesus, e colocaram no contexto. Entendeu? Foram pegando coisas do dízimo, Jesus não falou de dízimo nenhum, também colocaram no contexto. Modificaram tudo. Então Allan Kardec revive, traz para nós esta verdadeira face de Jesus que estava desconhecida durante muito tempo. Inclusive o próprio quando o alemão lá iniciou a Revolução Protestante, lá, ele ficou de cara, porque quando ele leu a Bíblia ele falou, Martin Lutero, ele falou assim, como que os caras pregam isso na igreja, sendo que Jesus faz uma coisa totalmente diferente. A mesma coisa Allan Kardec fez também com outras religiões, né? Porque depois de um período os evangélicos acabaram, em sua grande maioria, deturpando também tudo que é dito.
tudo que foi dito por Jesus e escolhendo do jeito que eles quiserem. Então assim, eu não tô aqui para criticar a religião, mas a gente tem que falar a verdade. Então o que acontece? As religiões falam, eu vou guardar o domingo. Por que guardar o domingo? Jesus fez ao contrário. Jesus foi lá e mostrou que a gente não deve guardar um dia da semana, mas tem religião adventista que guarda o domingo, entendeu? Então assim, deturparam tudo que Jesus... Eu não estou dizendo que eles fazem isso com má intenção. O que eu estou dizendo é que se eles fazem isso, eles estão no mínimo mal informados, tá? Porque realmente Jesus não ficou falando disso. O que Jesus fez? Ele trouxe a caridade. Eu sei que muitos adventistas, eu tenho um tio que é pastor da igreja adventista, é maravilhoso, ele ajuda muita gente, ele faz muita caridade. Então, embora ele guarde o domingo, ele faz muita caridade. Então, a parte que interessa a nós, ele entendeu, né? Infelizmente, tem gente que faz ao contrário, que só faz a parte que não interessa e não faz a questão da caridade, não pensa no próximo, né? Vive fechado, pega o dinheiro dos outros, que acontece em muitas religiões, inclusive até em alguns espíritas. Mas o fato é que o Consolador Prometido, ele veio. E ele veio para mudar o mundo. E é o que está ocorrendo, embora a gente ainda esteja ali, assim, de forma meio tímida, nós vamos sim mudar esse planeta com o Espiritismo. E é por isso que eu quis fazer esse evangelho hoje. Para lembrar vocês que vocês são os grandes propagadores da doutrina espírita. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece. Mande esse vídeo para os espíritas que você conhece, porque nós devemos sim trabalhar em favor das pessoas. Como? Divulgando o espiritismo. Se você conheceu o espiritismo, eu também, mudou minha vida, mudou a sua, também pode mudar a vida dos outros, né? E essa semana que vem eu vou em 5 podcasts. Em 5 podcasts, Real Podcast, Inteligência Limitada, vou de novo no Planeta e vou em mais 2 que eu não me recordo agora. Eles estão lá no meu Instagram. E eu quero que vocês, por favor, auxiliem na divulgação desses podcasts. Auxiliem nos comentários, participem. Vão ser 5 dias seguidos, de segunda a sexta-feira. Provavelmente a maioria vai ser ao vivo. Eu quero vocês lá, marcando presença, mandando comentário, dando like, compartilhando para as pessoas verem a força do espiritismo. Porque nesses podcasts, quem não sabe o que é podcast, é como se fosse um programa de entrevista, né, que está na moda agora, então é por isso que eu aderi a eles, obviamente. E é um programa de 1, 2, 3 horas, onde pessoas fazem muitos questionamentos sobre várias coisas relacionadas normalmente ao espiritismo, óbvio, né, porque eu sou espírita. E quando eu fiz recentemente um Planeta Podcast, o vídeo está lá com 100 mil visualizações. Muitas pessoas que não sabiam nem que era espiritismo estão seguindo a gente. Se você segue a gente por aí, conta embaixo. Eu quero que você conte por onde que você me conheceu. Se foi pelo YouTube, se foi pelo Instagram, foi pelo amigo, foi pelo podcast. Foi por onde? Me conta aí. Se foi pelo Google, por favor, conta, porque eu quero saber. Porque a gente precisa investir nos lugares que realmente as pessoas conhecem mais. Investir tempo, né? Claro. Então, assim, é importante que a gente faça esse trabalho, não só comigo. Quando você vê um trabalho espírita ou espiritual que realmente faça o bem pro próximo, divulgue. Faça isso. Não perca tempo com coisas que não são importantes. Isso é importante. O espiritismo é importante porque, verdadeiramente, é só a reforma íntima que salva as pessoas. Você pode ter problema de depressão, o que for, você pode ir no médico, você pode tomar remédio. Ajuda, claro, mas o que muda você por dentro, e é de dentro para fora, é a reforma íntima. Uma vez, eu estava começando a ser espírita. Um dia, eu encontrei o Divaldo Franco. Ele virou para mim e falou assim, eu fui lá no evento, ele falou assim, olha, Eduardo, a doutrina espírita ela te muda de dentro para fora. Eu estava começando essa modificação, e é verdade, me mudou 100%. Então é o que eu digo para as pessoas, a doutrina espírita muda de dentro para fora, é isso que a gente tem que fazer. Vamos encerrar então. Agradeço ao Mestre Jesus e a todos os irmãos do mundo espiritual que vieram aqui hoje, que vieram na casa de cada um desses nossos amigos, que eles possam ser abençoados e intuídos para fazer o máximo possível na divulgação da doutrina espírita e que a gente possa mudar o mundo com esse conhecimento maravilhoso que Allan Kardec nos trouxe, enviado por Jesus, que assim seja. Pessoal, muito obrigado a vocês e lembre-se que semana que vem estou lá, é o mini podcast, Real Podcast, Inteligência Limitada, Planeta Podcast e o último é High Podcast, High alguma coisa podcast. Então 5 lá, tá bom? Algum espírito deve ter me lembrado porque eu não tá lembrando de jeito nenhum. Valeu, galera, até a próxima.